Bom dia a todos, mais uma vez sejam bem-vindos. Eu sou Rodrigo Silva e esse é o nosso curso Como Customizar o Unity Inspector. Antes de iniciarmos a aula de hoje, vamos apenas fazer uma checagem aqui com a nossa plataforma para saber se está tudo ok. Então, peço que se você estiver vendo minha imagem no canto da tela, ouvindo bem minha voz e também vendo no centro o slide com o nome do curso, por favor utilize o recurso de levantar a mão, disponível no topo da ferramenta. Quem não lembra, é o botãozinho com o desenho de uma mãozinha levantada. Ok, obrigado a todos pela confirmação, eu vou limpar o status de todos. E vocês se lembram que no e-mail de preparação para a aula, eu enviei um projetinho da Unity para que utilizássemos durante a demonstração. Se você já está com esse projetinho aberto, pronto para iniciar a aula, por favor utilize mais uma vez o recurso de levantar a mão e, caso esteja com alguma dificuldade para abrir o projeto, por favor me avise que eu ajudo a resolver. Ok, obrigado mais uma vez pela confirmação. Então, já que estamos todos prontos, o microfone de vocês está silenciado. Fiquem à vontade para utilizar o chat a qualquer momento para comentários, dúvidas, perguntas. Se você preferir utilizar o microfone para fazer uma pergunta, basta levantar a mão que eu habilito o seu microfone. Tá? Então, conforme o descritivo do curso que vocês receberam, o nosso objetivo é aprender formas de customizar o Unity Inspector, que é o editor de componentes da Unity, de modo que possamos trabalhar nele com mais eficiência. Esse curso ele é dividido em duas aulas. Nessa primeira aula falaremos sobre atributos, que é a forma mais prática de alterar o comportamento do Unity Inspector. E na segunda aula falaremos sobre como implementar editores customizados. Então aqui temos duas imagens para ilustrar um pouco o conteúdo da aula de hoje. Do lado esquerdo nós temos o Unity Inspector, exibindo uma classe qualquer, onde não foi utilizado qualquer atributo. Então os campos públicos são exibidos em sequência, sem qualquer comportamento especial. Já do lado direito temos a mesma classe com alguns atributos definidos. Então reparem que já há uma certa organização dos campos, né, com esses cabeçalhos, e alguns campos são exibidos até de maneira diferente, como é o caso desse campo Speed, por exemplo. A princípio pode parecer apenas uma diferença estética, mas em alguns minutos vocês vão entender o real poder dos atributos. Tá? Entre as vantagens de utilizar atributo, podemos destacar economia de tempo e prevenção de erros. Economia de tempo, porque a configuração dos seus componentes vai ficar muito mais intuitiva. E prevenção de erros, porque muitos atributos atuam limitando os valores que podem ser informados para o campo, evitando assim que sejam informados valores indesejados. Meu objetivo hoje é fazer com que vocês percebam a importância dos atributos e comecem a utilizar em seus projetos assim que voltarem para eles. Então, antes de irmos para dentro da Unity e ver como isso funciona na prática, quero deixar para vocês a definição de atributo. Atributos são marcadores que podem ser colocados acima de uma classe, campo ou método para indicar um comportamento especial. Vejam que a definição é bem simples e a utilização também vai ser simples. Tá? Então vamos para dentro da Unity. Esse é o mesmo projeto que vocês têm aí. Do lado esquerdo vocês têm essa imagem que eu também enviei separadamente no e-mail, que possui todos os atributos que veremos na aula. Tá? Não são todos os atributos disponíveis, são apenas alguns atributos importantes que eu trouxe para praticarmos. Mas vocês se lembram que no e-mail também havia o link da documentação da Unity, onde lá sim tem a lista completa de atributos. Tá? Então sintam-se à vontade para explorar aquela lista. E esse guia vocês podem utilizar durante a aula, durante as atividades ou até mesmo no dia a dia, até que vocês criem o hábito de utilizar os atributos já de cabeça. Reparem que no nosso projeto nós temos um script chamado myClass, que já está adicionado a um objeto. E nesse script não foi declarado ainda nenhum atributo, então os campos são mostrados com seu comportamento padrão. Os campos numéricos aceitam tanto valores negativos quanto valores positivos. O nosso campo texto também não tem nenhum auxílio para quem vai informar o seu valor. E é nesse script que nós vamos praticar os atributos. Tá? Então eu vou abrir o script. Eu vou aumentar um pouco o tamanho da tela para facilitar a leitura de vocês. Acredito que assim esteja bom, mas se alguém precisar que eu aumente um pouco mais, fique à vontade para pedir. Então o primeiro atributo que eu trouxe para a gente é o atributo tooltip, que é um atributo de campo e ele serve para adicionarmos uma descrição para o nosso campo, tá? Um auxílio a quem vai informar o valor para aquele campo. Imagine que você tem um campo peso, que é um campo numérico, e que a pessoa que vai configurar o seu script no Unity Inspector não sabe se esse peso deve ser informado em grama ou em quilo. Então com isso nós conseguimos adicionar essa dica, né? Essa regra para a pessoa que vai informar o valor. Então para declarar um atributo acima do campo, colocamos entre colchete o nome do atributo, que nesse caso vai ser tooltip, e o parâmetro que ele espera. O tooltip espera um texto, que é o texto que será exibido dentro da Unity. Então eu vou colocar como exemplo my first tooltip.
Vou salvar o arquivo. E quando voltamos para a Unity, reparem que agora, quando eu passo o mouse sobre o nosso campo, a Unity mostra esse texto que nós definimos. Os campos que não possuem esse atributo, a Unity não mostra nada. Então é assim que declaramos atributos, e essa é a funcionalidade do atributo tooltip. Então, antes de continuarmos com os outros atributos, vou pedir que vocês repliquem esse exemplo aí no projeto de vocês e declarem o atributo tooltip acima do primeiro campo. E assim que vocês confirmarem na Unity que está funcionando corretamente, por favor avisem o chat que nós continuamos com os outros atributos. Tá? Fiquem à vontade para utilizar o guia também, caso tenha alguma dúvida. Minha tela também está compartilhada. Se tiver qualquer problema, qualquer dúvida ou qualquer erro que aconteça, por favor me avise, que nós podemos ver juntos. Podem testar com qualquer texto, não precisa ser exatamente esse texto do meu exemplo. E quando vocês terminarem, me avise que nós continuamos. Legal, vejo que alguns já conseguiram. Muito bem, todos conseguiram. Legal, pessoal. Viram que é bem simples, né? Então, vamos continuar com o próximo atributo, que é o atributo min. Esse atributo ele pode ser utilizado com campos numéricos e ele serve para indicarmos um valor mínimo aceitável para aquele campo dentro do Unity Inspector. Então, nós declaramos min e o valor mínimo. Vamos supor que você tenha um campo na sua classe que indique a quantidade inicial de vidas com que o jogador inicia a partida. Não faz sentido que alguém configure um valor 0, por exemplo, ou até um valor negativo, né? Então vamos declarar aqui como exemplo 1. Nesse caso, quando voltamos para o Unity Inspector, reparem que agora se eu tentar informar 0 ou até um valor negativo, quando eu saio do campo, a Unity volta para o valor mínimo que eu defini no atributo. Então, essa é a finalidade de utilizarmos o atributo min, limitar o valor mínimo possível para aquele campo. O próximo atributo da nossa lista é parecido com o min, também pode ser utilizado com campos numéricos, mas além de informar um valor mínimo, eu também vou informar um valor máximo. E somente poderei informar valores dentro desse intervalo, dentro do Unity Inspector. É o atributo range. Esse atributo ele recebe por parâmetro, primeiro, o valor mínimo, aqui eu vou colocar como exemplo 1, e depois o valor máximo, aqui eu vou colocar um 100 como exemplo. Eu vou salvar o arquivo. E agora reparem que na Unity foi adicionado também um slider ao lado do campo, e nesse slider eu posso navegar apenas entre o valor mínimo 1 e o valor máximo 100. Mesmo que eu tente informar um valor fora desse intervalo, quando eu saio do campo, a Unity volta para o valor mais próximo dentro do intervalo. Então, esse é o atributo range. Até aqui, pessoal, o que vocês estão achando da aula? Parece interessante? Atributo parece uma coisa útil que vocês vão usar agora nos seus projetos? Deem para mim algum feedback aqui no chat. E caso alguém tenha alguma dúvida, queira aproveitar sobre esses atributos que nós já declaramos, também fique à vontade. Legal, pessoal. Bom, vocês estão gostando. O Gustavo fez uma pergunta interessante aqui no chat. Pode colocar mais que um atributo em um campo? Bem legal a pergunta. Aqui no exemplo eu coloquei um atributo em cada campo para facilitar a visualização de vocês, tá? Mas eu posso colocar N atributos em cada campo. Então aqui no campo que eu coloquei range, eu vou colocar também, por exemplo, um tooltip. Vou colocar como exemplo mais second tooltip, por exemplo. Então reparem que agora, além do range, eu também tenho o tooltip no mesmo campo. E na Unity, então o campo está limitado entre os valores que eu coloquei no range, e quando eu passo o mouse sobre o campo, também mostra o tooltip. Então sim, podemos definir N atributos em cada campo. Bacana a pergunta. Mais alguém tem alguma dúvida? Ou Gustavo tem alguma outra dúvida? Ok, então vamos continuar com o nosso guia. O próximo atributo que eu trouxe para vocês é um atributo de classe, que é bastante utilizado, que é o Require Component. Esse atributo serve para você criar uma dependência da sua classe com outro componente. Imagine que no seu código, para que ele funcione corretamente, em algum momento você tente recuperar um componente do tipo RigidBody que esteja no mesmo objeto que o seu script. E que se não existir esse RigidBody, seu script não vai funcionar corretamente. Como garantir que a pessoa que está configurando o seu componente vai se lembrar de colocar o RigidBody? Utilizando esse atributo. Então, acima da classe
declaramos require component e ele espera como parâmetro um tipo de componente. Por isso temos que declarar type of o nome da sua classe, da classe do componente que você quer que o seu script dependa. Então aqui nesse exemplo eu vou usar o rigidBody, vou salvar o arquivo. E agora, quando voltamos para Unity, um ponto de atenção. Como o nosso script já está adicionado ao objeto, a dependência não vai ser tratada pelo inspector, tá? Porque o inspector ele trata a dependência em dois momentos, quando adicionamos o componente no objeto ou quando tentamos remover. Então, eu vou remover o nosso script do objeto e vou adicionar novamente. Reparem que agora, quando eu adiciono, além do script da nossa classe, a Unity também adicionou um rigidBody, porque ela entende que o nosso script depende desse rigidBody para funcionar. E mesmo que a gente tente remover esse rigidBody, a Unity não vai deixar e vai mostrar essa mensagem informando que não pode remover o rigidBody, porque o script myClass depende dele. Então agora a Unity controla essa dependência e evita que sejam esquecidos os componentes que o seu componente vai depender. Então, pessoal, para praticarmos um atributo de classe e reforçar a importância desse atributo especificamente, peço que vocês repliquem também esse exemplo aí no projeto de vocês e declarem então o atributo requireComponent na nossa classe. Não precisa ser exatamente com o rigidBody, fiquem à vontade para testar com outros componentes. E assim que vocês confirmarem que o funcionamento está correto, que deu tudo certo na Unity, por favor avisem no chat que nós continuamos. E se tiverem qualquer dificuldade, qualquer erro, qualquer problema que dê, por favor me avise que eu ajudo a resolver. Fiquem à vontade também para utilizar o guia, mas basicamente acima da classe você vai declarar requireComponent, type of, o nome do componente que você quer que o seu script dependa. Ok? Todos conseguiram? Muito bem. E agora eu vou mostrar uma situação para vocês. Eu vou duplicar o atributo requireComponent e declarar um outro componente, um Capsule Collider, por exemplo. Nessa situação, o que vocês acham que acontece? Vocês acham que é permitido fazer isso? Ou qual que vai ser o resultado se eu fizer isso? Alguém tem algum palpite? Alguém tem uma ideia do que pode acontecer? Temos uma resposta. Vai exigir os dois, precisa dos dois. Não deu erro, vai dar os dois. Muito bem, pessoal. Isoldino, Gustavo, Rodrigo, todos vocês acertaram. É isso mesmo. Então, eu vou remover o nosso script do objeto e vou adicionar novamente. Reparem que agora, além do rigidBody, a Unity também adicionou um Capsule Collider. Então, o requireComponent, diferentemente da maioria dos outros atributos, ele permite que você adicione mais de uma vez, tá? Então, se o seu script depende de 5 componentes diferentes, você pode declarar 5 vezes requireComponent, um para cada componente. É bom vocês estarem cientes disso, tá? Então, seguindo agora com o nosso guia, o último atributo que eu trouxe para vocês é um atributo de método, que talvez não seja a forma mais comum de utilizar atributos, mas que também é possível, é o atributo contextMenu que eu trouxe para vocês. Esse atributo serve para executarmos um método da nossa classe através do Unity Inspector. Então, eu vou usar esse método GenerateRandomValues que nós temos aqui na nossa classe para teste. Esse método gera valores aleatórios para os campos numéricos. Então, acima dele eu vou declarar contextMenu e o parâmetro que ele espera é o nome que esse item de menu vai ter. Então, eu vou colocar um nome parecido com o do método GenerateRandomValues. Vou salvar o arquivo. Reparem que agora, ao lado do nome da nossa classe, nesse botão 3 pontinhos, quando clicamos, a Unity gera um item de menu com o nome que nós definimos. E quando eu clico sobre esse item, ele executa o nosso método, que nesse caso gera valores aleatórios para os campos numéricos. Tá? Então esse também é um atributo bem bacana, que é uma forma de a gente executar um método da nossa classe através do Unity Inspector. Pessoal, esses são os atributos que eu trouxe para vocês. Ficou alguma dúvida sobre como utilizar atributos ou alguma dúvida sobre esses atributos especificamente que a gente viu aqui na aula? Algum detalhe a mais que vocês querem? Alguma explicação adicional? Pergunta interessante do Rodrigo aqui no chat. Faz sentido usar min e range juntos? Qual o comportamento da Unity?
não vai dar um erro, tá? Não vai gerar um erro de compilação. Seu script vai funcionar corretamente se você declarar os dois no mesmo campo. Porém, como eles atuam de maneira semelhante, né, limitando os valores que podem ser inseridos no campo, um acaba anulando o outro. Então, nesse caso, vai prevalecer o que você digitar acima. Se você declarar primeiro o min e em seguida o range, vai valer o min. Se você declarar primeiro o range e depois o min, vai valer o range. Então, é bom vocês estarem cientes que não vai gerar um erro, mas o comportamento do primeiro que você declarou é que vai ser respeitado. Bem bacana a sua pergunta, Rodrigo. Mais alguém tem alguma dúvida? Ou o Rodrigo tem alguma outra dúvida? Ok, então, já que não temos mais dúvidas, eu vou mostrar para vocês duas perguntinhas rapidinho, para a gente praticar um pouco alguns conceitos. Vou pedir que todos respondam. Vocês devem estar vendo a pergunta na tela já. A primeira pergunta é: para que é utilizado o atributo requireComponent? As opções são proibir a adição do componente duas vezes no mesmo GameObject, exigir a existência de determinado componente no mesmo GameObject, ou requireComponent não é um atributo válido. A segunda pergunta: qual atributo deve ser usado para definir um limite de valores para uma variável numérica? As opções são header, limit ou range. Peço então que todos respondam as duas perguntas. São atributos que vimos agora durante a aula. Acho que todos responderam. Eu vou transmitir o resultado então para vocês. Vocês devem estar vendo o resultado agora na tela. Reparem que todos acertaram. Parabéns, pessoal. As duas perguntas todos acertaram. Então agora voltamos para a nossa apresentação. Eu vou deixar uma atividade para vocês. Eu vou formalizar ela por e-mail assim que a aula encerrar. Mas já antecipando, caso alguém queira tirar alguma dúvida, vocês vão precisar criar uma classe que utilize de maneira eficiente ao menos 6 atributos diferentes. Talvez vocês tenham olhado rapidinho que a gente viu 5 atributos apenas na nossa aula, mas a ideia é justamente essa, que vocês explorem aquele link da Unity que eu enviei para vocês e peguem de lá pelo menos um atributo diferente desses que vimos na aula. Vocês vão ver que lá tem bastante coisa útil, bastante coisa interessante e o funcionamento essencialmente é o mesmo para qualquer atributo daquela lista, então não se preocupem quanto a isso. Caso tenham dificuldade para utilizar algum atributo daquela lista, também fiquem à vontade para entrar em contato que eu auxilio como fazer. Junto com a atividade eu vou enviar para vocês um link para uma pesquisa para que vocês avaliem essa aula de hoje. Tá? Essa pesquisa é anônima, então sintam-se à vontade, fiquem bem à vontade para dar um feedback sincero sobre a aula. E antes de encerrar, eu só gostaria de saber de vocês, então, desses atributos que vimos na aula, qual você achou mais interessante? Qual você gostou mais? Qual você acha que vai utilizar mais nos seus projetos? Pode ser pelo chat aqui bem rapidinho? Só para eu ter uma ideia do que vocês gostaram mais desses atributos que eu trouxe para vocês. Range requireComponent, range tooltip. Legal, pessoal. Acho que o range foi o que agradou mais então, né? Gostei muito do tooltip. Consegue tirar o tooltip também foi bem votado. Que bom que vocês gostaram desses atributos. Realmente esses atributos são bem importantes. Provavelmente vocês vão utilizar muito nos projetos de vocês, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que tenham percebido a importância dos atributos e que comecem a utilizá-los a partir de agora. Obrigado a todos pela presença, obrigado pela participação. Eu vou ficar aguardando a atividade de vocês e eu estou curioso para saber quais atributos vocês vão utilizar na atividade. Muito obrigado, pessoal. Um abraço.